Quem foi Catarina de Siena? Mas, antes de aprofundar nessa filósofa medieval, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Catarina de Siena é uma filósofa que viveu ali no século XIV, na Idade Média. Ela é vista como santa, filósofa e escritora da Idade Média. Por que santa? Vamos esclarecer aqui, talvez você está no canal de filosofia e não entende bem o que é santo. Santo não quer dizer uma pessoa perfeita. Santos, para a Igreja Católica, são pessoas que teve uma vida de seres humanos, mas que conseguiram vencer alguns defeitos e desenvolveram virtudes. Essas pessoas, para a Igreja Católica, são levadas a nível de santidade porque elas podem servirem de exemplo para outras pessoas que estão em uma caminhada de santidade, de buscar a perfeição, o caminho da perfeição, ou como os santos místicos dizem, buscar ser um imitador do Cristo. Então, santo vem de sã, pessoa que tem uma saúde espiritual que pode servir de exemplo para outras pessoas. Assim é a Catarina de Siena, uma santa que, avaliando a sua vida, ela serve de modelo para outras pessoas. Porque, pelo pouco tempo que ela viveu, ela contribuiu muito para a história e também para a própria história da igreja. Ela viveu 33 anos, mas foram 33 anos valiosíssimos para a Igreja Católica e para nós que estudamos filosofia. Vamos lá. Catarina de Siena viveu na Idade Média, conhecida por sua profunda espiritualidade, seu ativismo social e sua influência na Igreja Católica. Desde jovem, viveu experiências místicas intensas que marcaram ela profundamente. Ou seja, olha só, ela tinha uma profunda espiritualidade, tinha ativismo social e teve influência na Igreja Católica. Espiritualidade é o quê? Esse cultivo de vida interior. Ou seja, hoje nós chamamos isso de autoconhecimento, esse voltar para si. Houve um fato da vida de Catarina de Siena que os pais a proibiram em ela visitar o oratório e trancaram ela em seu quarto. Então, Catarina, ela fez uma experiência de o seu eu interior se tornar uma casa de oração. Ou seja, não é você ir no lugar para orar, para se autoconhecer, mas dentro do seu eu interno, isso é muito característica de místicos, você pode fazer um autoconhecimento de si e fazer o que os místicos chamam a trindade ou Deus habitar em você. Então, Catarina de Siena tinha uma profunda espiritualidade que sustentava ela em seu ativismo social e também na sua influência na igreja. Vamos lá, algumas ideias sobre essa santa, filósofa e escritora católica. Catarina de Siena, ela tinha visões místicas. Ou seja, visões místicas era o que? Ela tinha visão tinha contato com mensagens de Deus. A sua alma muitas vezes era arrebatada para graus de êxtase espiritual. Não é à toa que ela é vista como uma santa mística junto ali com São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila. Então, desde pequenininha, ela tinha visões místicas. E essas visões acompanharam ela e fortaleceram a sua vida como uma santa. Uma coisa que ela não era freira. Ela vista por aí, em algumas imagens, com véu de freira, mas na verdade ela não era freira. Ela pôde usar o véu de freira, porque a congregação permitiu ela usar, mas ela era uma leiga. E tem quem diga que ela era até analfabeta. Então só aí, na Idade Média, por volta aí do século XIV, uma mulher já conseguisse ser isso no meio social, ela já está sendo motivada por uma força interior, que muitos chamam de alma, outros chamam a graça de Deus estava sobre Catarina de Siena. Ou seja, ela tinha uma vida ativa e não reativa. Porque se você olhar a história das mulheres na Idade Média, a maioria tinha uma vida reativa. Ou seja, elas não participavam tanto da vida pública, da vida da igreja. Catarina de Siena, ao contrário ela era uma mulher ativa pelo seu tempo. Ela foi conselheira espiritual de reis e de papas e até de padres.
Ou seja, olha o grau dessa mulher. Uma mulher, na Idade Média, que foi capaz de ser conselheira espiritual. Houve um fato da vida dela que, ali na Itália, ela era italiana, tinha uma divisão, um cisma, que a igreja chegou a ter 2 papas, e ela... Por quê? O primeiro papa eleito estava sendo visto como muito rigoroso. Então juntaram um grupo, elegeram outro papa, e esse papa que foi eleito teve que sair da cidade. Catarina, ela fez uma missão de chamar esse papa e assumir o posto dele de papa, que para ela recebeu a mensagem de Deus dizendo que ele era o papa legítimo. E o papa, assim, amando da influência e do conselho de Catarina de Siena, ele voltou para a sua posição lá em Roma. Olha só, outra coisa, Catarina de Siena era defensora dos pobres. Ela ajudava outras pessoas. Ou seja, essa espiritualidade dela, essa vida ativa dela, ela fazendo uma imitação de Jesus, também de se entregar pelas outras pessoas, ela se entregava na ajuda de construção da igreja, de reforma da igreja que estava precisando, não reforma no sentido protestante, no sentido evangélico, mas uma reforma interna na igreja, de colocar o Papa em seu lugar, e também uma vida ativa de ajudar os mais necessitados, que era comum ali na Idade Média, junto com a congregação dos franciscanos e dos dominicanos também. Então ela tinha uma vida voltada para aquelas pessoas mais fragilizadas da sociedade. Ou seja, tem um livro dela que é conhecido como Diálogo, onde, de forma interna, ela escreve as mensagens que ela recebia de Jesus. Então é um diálogo onde ela escreve a experiência que ela teve em conversar com Jesus. Ou seja, isso aqui, para a Igreja Católica, é uma revelação privada, não uma revelação pública. Revelação pública é a Bíblia. Revelação privada é quando uma pessoa específica recebe uma mensagem, por exemplo, de Nossa Senhora, recebe uma mensagem de Jesus. Ou seja, tem pessoas que são agraciadas na história da igreja e recebem essas mensagens de forças superiores. A graça para sobre ela. Essas pessoas, elas aparecem em momentos ímpar na história da humanidade, onde elas têm um grande projeto para se fazer. E assim foi Catarina de Siena. No século XIV, teve que fazer um grande projeto de ajudar, colocar o Papa em seu lugar, ajudar os pobres e deixar sua história para a posteridade, que nem hoje eu estou aqui abordando sobre ela. Uma frase de Catarina de Siena é a seguinte: a verdadeira compaixão nos leva a agir, não apenas sentir pena. A verdadeira compaixão nos leva a agir e não apenas sentir pena. Ou seja, não é à toa que a vida de Catarina era uma vida ativa. Ela não sentia apenas pena dos pobres, ela não sentia apenas pena da igreja. Ela agia dentro dos seus limites para tentar levar a sua compaixão de forma prática. Em termos filosóficos, a compaixão dela não ficava apenas na potência, mas a compaixão dela se manifestava em ato. Em filosofia, a compaixão dela se realizava em perfeição. Vamos a algumas perguntinhas básicas aqui para você deixar nos comentários, para eu saber o que você conseguiu absorver. Você já tinha ouvido falar dessa mulher? O que ela pode ensinar você hoje? Você já tinha ouvido falar dessa mulher? O que ela pode ensinar você hoje? Você acredita em Deus? Como a crença em Deus pode ajudar pessoas a ter mais propósito? Outra perguntinha: qual o maior desafio em ajudar outras pessoas? Essas perguntas aí, quero que você deixe elas nos comentários, para eu saber o que você acha, e também isso ajuda muito na interação aqui e engajamento do canal. Beleza? Muito obrigado e eu fui.